paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, terceiro domingo da Páscoa. E a Santa Liturgia, ela nos convida para que, a partir do evento pascual, ou seja, a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus, possamos ainda mais nos dedicarmos à nossa conversão e à nossa fidelidade à palavra do Senhor. Vamos nos lembrar bem dessas duas palavrinhas, conversão e fidelidade, a partir do evento pascual, ou seja, a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Conversão e fidelidade. Duas palavrinhas-chave para que possamos entender um pouco a liturgia de hoje. O Evangelho se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 35 a 48. O versículo 35 é o final da narração dos discípulos de Emaús, ou seja, Jesus caminhando com os discípulos, Jesus que aparece, mas os discípulos não o reconhecem, Jesus caminha com eles, explica as Escrituras e no final, ao partir o pão, reconheceram Jesus. E vai nos dizer assim: e eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. Falavam ainda quando ele próprio se aproximou do meio deles e disse: a paz esteja convosco. Tomado de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, e disse-lhes: Jesus lhes disse: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou então e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Vós sois testemunha disso. Ou seja, nós que somos discípulos somos testemunhas desses acontecimentos. Assim como já falei no início, o versículo 35 é o final da narração dos discípulos de Emaús. Os discípulos caminharam com Jesus, Jesus que explicou as Escrituras, eles reconheceram e retornaram a Jerusalém. E aí, ao retornar, eles narraram aos seus irmãos os acontecimentos. Mas enquanto eles ainda estavam falando, vai dizer o Evangelho, o próprio Jesus se aproximou no meio deles e Jesus entrou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E aí vamos recordar no Evangelho passado que os discípulos estavam reunidos ali de portas fechadas lá com Tomé. Com as portas fechadas, Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. Por quê? Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam com muito medo, apavorados. E Jesus deseja paz. A paz esteja convosco. Tomado, o Evangelho vai dizer, tomado de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Jesus que estava diante dele, mas primeiro vai destacar o testemunho dos discípulos que caminharam com Jesus, que ouviram Jesus explicar as Escrituras, que ao partir o pão reconheceram, e eles estavam dando testemunho de Jesus ressuscitado. Mas mesmo com o testemunho dos irmãos, e mesmo com a presença de Jesus, eles ainda imaginavam ver um Espírito. E aí, mas Jesus disse: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés. E aí podemos imaginar, mas por que o Evangelho vai narrar essa incredulidade do discípulo diante do evento Jesus ressuscitado?
Porque o Evangelho quer justamente nos mostrar que somos pessoas, somos homens e pessoas erram, pessoas têm suas fragilidades, nós não somos perfeitos. É o Espírito Santo que nos capacita a cada dia, a cada momento. Os discípulos abandonaram Jesus. Pedro negou Jesus. Todos os outros correram, exceto João. E aí, no evento ressurreição, Jesus aparece, eles não acreditam, eles imaginam ver um Espírito, e Jesus pergunta: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Ou seja, eles ainda não tinham acreditado que Jesus havia sido ressuscitado. Não tinham acreditado no testemunho das mulheres, não tinham acreditado aqui no testemunho do discípulo de Emaús, que tornaram fervorosos para anunciar que Jesus realmente ressuscitou. Jesus pergunta: por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? E Jesus faz essa pergunta ainda para nós hoje: por que estáis perturbados? E por que surge tais dúvida em teu coração que não acredita na ressurreição? Jesus está vivo, presente no meio de nós. E aí Jesus faz uma ação belíssima, um gesto belíssimo. Jesus mostra suas mãos e os seus pés, dizendo: vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Olha aqui as marcas da crucificação, olha aqui a marca dos pregos. Assim como Tomé do evangelho passado disse: se eu não ver as marcas dos pregos, se eu não colocar o meu dedo, não acreditarei. Jesus aqui, de forma espontânea, fala: olha minhas mãos e meus pés, sou eu. Tocai, coloca a tua mão aqui para que veja que não é um espírito, que o espírito não tem carne, como estás vendo. E aí, dizendo isso, mostrou-lhes ali os pés, as mãos. E aí o Evangelho vai dizer no versículo 41: e como por causa da alegria não podiam acreditar e permaneciam surpresos. Os discípulos que estavam no primeiro momento com muito medo, a partir do evento Jesus ressuscitado, Jesus ali presente no meio deles, ao ver as marcas dos pregos, ao ver as marcas da paixão, e por causa da alegria, estava naquela alegria forte, eles não podiam acreditar e permaneciam surpresos. Era uma alegria tão grande que ficaram como que meio paralisados. De fato, Jesus está aqui, mas como? Ficavam surpresos. E Jesus, ainda na sua didática com os discípulos, ele pergunta: olha, tem alguma coisa para comer para vocês? Ô, de cabeça dura, vocês não estão vendo que sou eu? Estou aqui, vocês pegaram na minha mão, vocês estão vendo os pregos. Tá bom, me dá uma coisa para comer aí. E aí os discípulos apresentaram um pedaço de peixe assado. Se fosse lá em Capitão Poço, apertava, sei lá, um açaí, um laranja, um suco de laranja. Jesus pega um suco de laranja de Capitão Poço, que é top. Chega lá em São Miguel, não, pega um peixe, pega um açaí. Jesus comeu diante dos discípulos para mostrar de fato: eu estou aqui, eu estou ressuscitado de corpo presente. Estou ressuscitado de corpo presente. Jesus que tornou a vida. Olha que belo, Jesus que tornou a vida. Jesus que veio, que venceu a morte, é que nós proclamamos na Páscoa. Jesus que venceu a morte. Isso é para justamente nos dizer que Jesus está vivo, presente no meio de nós. E aí o Evangelho nos narra justamente isso, a incredulidade dos discípulos. Aquelas mesmas pessoas que durante 3 anos estiveram com Jesus, aprendendo com Jesus, acompanhando o ministério de Jesus, Jesus curando, Jesus fazendo milagres e prodígios, Jesus pregando, como vamos ver lá no discurso de Mateus, o discurso de Jesus no Sermão da Montanha. Os discípulos acompanharam tudo isso. Mas mesmo assim eles não acreditavam, porque são pessoas fracas na fé, E aí é interessante que o Evangelho vai nos dizer justamente isso. Os discípulos que fazem essa experiência com Jesus, a partir do seu encontro pessoal com Ele, o seu amor por Jesus cresce de forma que não podemos medir. E aí surge essa alegria insondável, essa força para evangelizar, essa força para fazer grandes milagres, para fazer grandes prodígios. A leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura de hoje, vai nos falar justamente sobre isso. Vai nos fazer com que
demonstre que Jesus ainda está fazendo grandes milagres e prodígios a partir de nós, que somos os seus discípulos. É o que vai acontecer na leitura de hoje, no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que Pedro vai fazer o discurso. Mas para entendermos o discurso de Pedro, no capítulo 3, é interessante voltar no mesmo capítulo 3, mas no versículo 6, onde Pedro vai curar aquele homem aleijado, vai dizer para aquele homem: nem ouro nem prata possuo, o que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. É isso que Pedro vai falar. E aí no versículo 12 vai dizer assim, no versículo 12: à vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo e disse: homem de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em mim, como se o nosso próprio poder ou piedade tivesse feito este homem andar? Ou seja, não foi força nossa, não foi nós que fizemos isso, foi o próprio Jesus, a partir do seu Espírito Santo. E aí começa a leitura de hoje. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós entregastes. Ou seja, Pedro estava dirigindo ali aos judeus, e negastes diante de Pilatos, quando já estava decidido de soltá-lo. Vós acusastes o santo, o justo, e exigiste que fosse agraciado para vós um assassino. Ou seja, preferiram Barrabás, enquanto fazeis morrer o príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. O evangelho de hoje, belíssimo, no final, no versículo, vamos ver, no versículo 48, vai dizer assim: vós sois testemunha disso, ou seja, do evento da paixão, da morte, da ressurreição. E Pedro confirma: nós somos testemunha disso. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou, ou seja, foi a fé daquele homem em Jesus que o curou. Entretanto, irmãos, não sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciara pela boca de todos os profetas, a saber, o seu Cristo, que havia de padecer. E Pedro vai falar: arrependei-vos e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. A nossa palavra-chave para compreendermos hoje é conversão e fidelidade. O Evangelho também, no finalzinho do Evangelho, vai nos dizer assim, o Evangelho de Lucas vai nos dizer assim: assim está escrito que o Cristo deveria sofrer, ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, a começar por Jerusalém. E Pedro, na leitura dos Atos dos Apóstolos, vai dizer para aquelas pessoas: arrependei-vos, pois convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, a partir da crueldade que o vosso povo fez, que os vossos pais fizeram, possam seus pecados serem perdoados, e também os vossos e também os nossos pecados, que não são poucos, são muitos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É interessante que o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, capítulo número 8, vai nos dizer que a Igreja ela é santa e pecadora. A Igreja é santa e pecadora. Nós somos a Igreja, nós somos santos e pecadores. Somos santos porque somos constituídos filhos de Deus, porque participamos da ação divina de Cristo, somos constituídos rei, sacerdote, profeta. Mas somos pecadores porque somos homens. E a partir desse movimento de conversão, desse movimento de fidúcia, ou seja, de fidelidade, possamos
converter o nosso coração, possamos fazer a nossa experiência com o Senhor, para que possamos viver em comunhão com Ele. É isso que o Evangelho pede para cada um de nós, viver em comunhão, dar bom testemunho. E aí, a segunda leitura, na carta de João, vai nos dizer justamente isso. No capítulo 2, nos versículos 1, vai dizer assim: Meus filhinhos, isto que vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo justo. Temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo justo. Ele que padeceu por nós, Ele que morreu por nós, mas ressuscitou. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. E é o que rezamos nos textos da misericórdia: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pedimos perdão pelos nossos pecados, mas também pelos pecados das pessoas que vivem neste mundo. Jesus morreu não só pelos cristãos, não só por nós, mas morreu por todas as pessoas, porque todos somos seus filhos. Vamos recordar lá do Gênesis, que somos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Por isso, vamos recordar as duas palavrinhas-chave de hoje: conversão e fidelidade. Jesus que apareceu aos discípulos, e a partir da experiência que os discípulos fizeram, a partir dessa experiência, do seu encontro profundo com Cristo, experiência de amor, eles tiveram a coragem, a ousadia de levar essa mensagem avante, levar essa mensagem a todos os confins da terra, anunciar a todos os povos, a todas as nações, que Jesus está vivo, presente no meio de nós, todos os dias. É o que Ele prometeu para nós, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias significa o quê? Todos os dias. Não é que Jesus vai hoje e amanhã, estou de férias, não. É todos os dias Ele está conosco, ao nosso lado, para nos dar força e coragem para anunciar a boa nova. Anunciar a boa nova, que é a nossa missão, de anunciar Jesus está vivo, presente no meio de nós. Por isso peçamos o Espírito Santo para que a cada dia possa nos capacitar, possa nos dar coragem, possa nos iluminar e assim anunciar essa palavra que é vida, essa palavra que dá vida, que transforma, que tem essa capacidade, que tem essa potência de te tirar da miséria. Assim como Pedro falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. É o que Jesus fala para cada um de nós. É o que os discípulos falam para cada um de nós, que dão esse testemunho. É em nome de Jesus. É a ação de Jesus na nossa vida que transforma. É o próprio Jesus que te chama, é o próprio Jesus que quer que tu esteja com Ele. Por isso peçamos a poderosa intercessão de Maria, Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, que ela possa interceder por nós e assim possamos ser fiéis, possamos a cada dia nos converter ao Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe, Maria Santíssima. Que Deus nos abençoe!